Iniciamos então, meus caros, o nosso curso Como Estudar História. Eu sou Rafael Tonon, sou professor de filosofia, sou também professor de história. E eu inicio esta nossa conversa já falando um pouquinho a respeito da definição clássica de história. O surgimento da história está muito ligado a Heródoto, o pai da história. É justamente porque Heródoto foi o primeiro sábio a ter essa preocupação de sistematizar os conhecimentos a respeito do passado e reuni-los numa única obra. Para os historiadores, nós costumamos dividir a história em períodos. Essa periodização da história serve a um único objetivo: fracionar a história para conseguir compreendê-la melhor. Frações arbitrárias do tempo. Nós costumamos convencionar que tudo aquilo que aconteceu antes do ano 4000 a.C., marcado pela invenção da escrita, é pré-história, não é história ainda. Porque não é possível saber exatamente como os homens e mulheres viviam, pensavam, no que acreditavam exatamente. Existem vestígios, mas não é possível reconstruir este tempo de maneira pronta e acabada. São teorias. Nós devemos sempre entender a história como um grande quebra-cabeças, onde o historiador vai reunindo as peças por intuição. E a partir desta intuição, o historiador ele vai juntando as peças. Nós temos que ter consciência do seguinte: sempre faltarão muitas peças. Nunca será possível ver tudo. Qualquer pretensão historicista, eu não digo nem histórica, de reconstruir o passado de forma perfeita e exata, será um fracasso. Nós, historiadores, vamos reconstruir o passado por aproximação. E a história, ela é dinâmica. Novas evidências podem mudar o curso desta ciência, que é a história. Então, quando falamos da história como ciência, devemos entender que ela é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo e no espaço. Concomitante a essa ação do homem no tempo e no espaço, nós devemos levar em consideração a análise de processos e eventos ocorridos no passado. Então a história não é simplesmente um olhar para o passado e uma descrição de fatos. A história nasceu assim, com um objetivo de sobreviver àqueles que já morreram. Um outro objetivo que levou o Heródoto também a compor a sua primeira obra foi a ideia de animar os jovens, mostrando os grandes feitos daqueles que vieram antes, mostrando também os erros. É interessante que o Heródoto ele não poupa na sua obra exemplos negativos. Se essas gerações mais novas olharem para os maus exemplos, eles entenderão o que não fazer. E se olharem para os bons exemplos, se orgulharão disso. Então, nesta obra, Heródoto ele já nos mostra muito da mentalidade dos gregos, do contexto em que viviam, os processos que levaram a determinadas atitudes. Isto é história, não simplesmente uma análise do passado.